Olá, pessoal. A gente está na reta final do nosso curso de Direito Constitucional Aplicado à Administração Pública. Restam 2 aulas expositivas dialogadas para a gente trabalhar. E vocês vão ter uma última atividade para avaliação. E após isso, a gente encerra o curso com uma última aula expositiva. Nessas 2 aulas que teremos antes da atividade, hoje a gente vai fazer uma introdução ao direito financeiro e semana que vem a gente vai falar da ordem econômica brasileira, regulamentação pelo Estado do universo das trocas e da produção econômica, conforme disposto na Constituição de 88. Depois vocês fazem uma atividade, essa atividade vai ser liberada na quarta-feira da semana que vem, vocês vão ter uma semana para realizá-la e a gente vai ter depois nossa última aula expositiva no dia 21 de outubro, de modo aí que teremos uma data em que não haverá aula, que é o dia 14 de outubro. Hoje, introdução ao direito financeiro, semana que vem, ordem econômica, depois vocês vão ter atividade, uma semana para realizar entre 7 e 14. 14 não vai ter a nossa aula, e encerramos o curso no dia 21 de outubro. Tranquilo? Hoje, então, a gente vai trabalhar o tema Introdução ao direito financeiro. O Estado, ele realiza um conjunto de ações absolutamente fundamentais para a vida contemporânea. O Estado, ele aprova leis, ele executa leis, ele julga leis, ele verifica o cumprimento da legislação mediante um conjunto de órgãos, dentre os quais os órgãos policiais. Ele efetiva direitos sociais, como direito à saúde, direito à educação. Estamos agora vivenciando a efetivação desse direito no contexto dessa aula expositiva dialogada, que se dá num curso que é um curso realizado mediante a execução desse serviço público de educação. Enfim, o Estado realiza um conjunto muito grande de ações, como vocês sabem, percebem no seu dia a dia, no dia a dia de vocês, e como a gente já trabalhou aqui no curso. Para realizar todas essas atividades, o Estado precisa de recursos. Ele precisa arrecadar recursos, ele precisa gerir recursos, ele precisa usar recursos financeiros. O direito financeiro, ele é o ramo do direito público que cuida, que regula essa seara da ação do Estado, que é considerada uma atividade meio, que é a atividade financeira. Então, o direito financeiro, nesse conceito aí que está exposto do Regis Oliveira, é a disciplina jurídica da atividade financeira do Estado. Para realizar tudo aquilo que o Estado realiza, é preciso recursos, é preciso obter receitas, criar crédito, gerir o orçamento e despender as despesas. Todo esse conjunto de atividades meio é regulado pelo direito financeiro, por regras e princípios do direito financeiro. E hoje a gente vai ter nessa aula uma introdução bastante geral a esse tema. Quem escolher fazer o curso, o segundo ciclo de administração pública, vai cursar uma disciplina lá no 7º período, ou no 8º, salvo engano, ou no 9º, não me lembro, que chama Direito Financeiro e Tributário. Nessa disciplina,
vai haver um aprofundamento da discussão desses temas que a gente vai trabalhar na aula de hoje e uma especificação ainda mais aprofundada da discussão sobre tributos, que são a forma principal de arrecadação de receitas pelo Estado. Na Constituição Federal de 88, esse tema, ou o conjunto de temas associados ao direito financeiro, está trabalhado em um conjunto grande de artigos espalhados pela Constituição. Há, entretanto, um capítulo específico dedicado às finanças públicas, dentro do título 6, chamado da tributação e do orçamento. Esse capítulo é o capítulo 2, e ele se estende do artigo 163 ao artigo 169. E ele é composto de 2 seções, conforme está projetado no slide que vocês podem ver. Eu convido a todos e a todas a lerem esses artigos, artigo 163 a artigo 169, que são artigos importantes para se compreender as bases constitucionais do direito financeiro. Alguns autores, eles defendem que há um conjunto de princípios específicos ao direito financeiro e que garantem o embasamento principiológico desse que é considerado um campo do direito público. E alguns autores citam, entre esses princípios, o princípio da legalidade, o princípio da transparência e o princípio da economicidade. Esses princípios, eles guardam relação estreita com alguns dos princípios constitucionais expressos da administração pública brasileira, que estão dispostos lá no artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade, ele orienta, em geral, a ação do Estado, que se dá sob império da lei, que se dá embasado, de um ponto de vista autorizativo e limitativo, pela legislação, por atos emanados do Poder Legislativo, como a gente já discutiu em aulas anteriores. O princípio da transparência, ele é um corolário do princípio da publicidade. O princípio da publicidade é uma regra para a administração pública brasileira, de modo a tornar o sigilo exceção. Vincula-se a esse princípio da publicidade como orientação para o poder público a transparência, a abertura, o acesso facilitado às informações, de modo a possibilitar o controle social e o controle, em sentido amplo, das ações estatais. E um terceiro princípio que a literatura aponta como basilar do direito financeiro é o princípio da economicidade. O princípio da economicidade, ele diz respeito à utilização adequada dos recursos para se atingir as finalidades previamente estabelecidas em lei para como resultado do uso daqueles recursos. A economicidade diz respeito, então, à adequada utilização de recursos para atingimento dos fins previamente fixados. E ele guarda relação muito estreita com o princípio da eficiência, também previsto no artigo 37 da Constituição, conforme já vimos anteriormente aqui nesse curso. Um curso de direito financeiro ou um livro de direito financeiro, ele vai trabalhar um conjunto grande de temas. Entre esses temas estão orçamento público. A aula de hoje ela vai focar a discussão sobre orçamento público. A gente vai ver o que é orçamento público, as regras principais para orçamento público no Brasil, os tipos de orçamento que existem.
Mas um curso de direito financeiro vai muito além disso e trabalha também, por exemplo, o tema das despesas públicas, ou seja, da utilização dos recursos, do dispêndio financeiro daquilo que é arrecadado, né, por meio da prestação de serviços públicos, etc. Um curso de direito financeiro também trata de receitas públicas, ou seja, da arrecadação de valores pelo Estado. E uma das formas pelas quais isso acontece é mediante a abertura de crédito público. O crédito público, que também é um tema de direito financeiro, é uma forma de se fomentar determinada atividade, por exemplo, constituindo crédito a juros baixos ou a fundo perdido, e também é uma forma de se arrecadar recursos mediante o pagamento de juros, seja no mercado interno, no mercado nacional, seja junto a organismos internacionais, como já foi feito anteriormente na história brasileira. Nesse caso, são os empréstimos que dizem a que eu me refiro. Também um tema importante do direito financeiro é a dívida pública. Em virtude da contração desses empréstimos, em virtude da abertura de crédito público, o Estado ele acaba constituindo para si uma dívida que deve ser paga. Esse também é um tema de direito financeiro, dívida pública. Controle da execução orçamentária e financeira é um outro tema. Sistema financeiro nacional e crimes relacionados às finanças públicas também são temas trabalhados no curso de direito financeiro. Nessa aula de hoje, a gente vai limitar a discussão ao primeiro tema, orçamento público, e fazer brevíssimos comentários sobre um ou outro aspecto correlacionado a esse e de interesse social. O que é orçamento público? Tem aí na projeção um conceito do Regis Oliveira e do Estevão Oarth, não sei como é que pronuncia o nome dele. Esse conceito de orçamento público afirma que é orçamento público a lei periódica que contém previsão de receitas e fixação de despesas, programando a vida econômica e financeira do Estado, de cumprimento obrigatório, vinculativa do comportamento do agente público. Então, a gente tem nesse conceito uma série de elementos importantes para se trabalhar no sentido de compreender o que é o orçamento público. O orçamento público, ele é uma lei, ele é um ato do poder legislativo, periodicamente realizado. Ou seja, o orçamento ele tem uma periodicidade e ele prevê as receitas que serão obtidas dentro daquele período a que ele se vincula, e aí é sempre uma estimativa de receitas, e ele fixa as despesas, ou seja, ele determina quais serão os usos que serão feitos para os recursos públicos, de modo a programar a vida econômica e a vida financeira do Estado, uma vez que ele contém essa previsão das receitas e essa fixação das despesas. E o orçamento, que é um ato do Poder Legislativo, é uma lei, ele é de cumprimento obrigatório, de modo a, por exemplo, não ser permitida a existência de despesas não previstas na lei orçamentária. E por isso se considera que o orçamento vincula o agente público. Existe
Eu tive acesso agora, no período da manhã, a um conjunto antes da aula, que quando eu estava revendo a aula, eu entrei num site que tem um conjunto interessante de vídeos explicativos do tema orçamento público. E são vídeos produzidos pelo governo federal, que no caso, pelo Senado, né, como está disposto no link aí que eu mandei para vocês, e esses vídeos eles trazem um conjunto de explicações sobre orçamento e são bem didáticos. Eu vou compartilhar um deles aqui com vocês. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil. Então, tá aí um vídeo, né, que é um vídeo de uma série de vídeos feitas pelo Senado Federal e que evidenciam aí uma série de informações sobre o processo de elaboração do orçamento, o que é orçamento e outras características específicas. Eu convido todos e todas a assistirem aos outros vídeos, caso queiram mais informações. Tá o link aí no chat aqui da nossa aula, e também vou disponibilizar lá no YouTube, na descrição do vídeo, o link desse material para quem quiser assistir. O orçamento, então, é essa lei que contém a previsão de receitas e a fixação das despesas. E a origem disso está associada ao próprio processo de constituição do Estado moderno no contexto das revoluções liberais. Então, se fixar por ato do legislativo, né, que é uma casa de representação social, os usos dos recursos públicos, isso se relaciona com o intuito de estabelecer amarras e controles para o Estado, limitando, assim, o uso do poder pelos governantes, né, de modo que a limitação do poder estatal
está na base do processo histórico que levou à criação dos orçamentos públicos. Atualmente, no Brasil, se adota nos orçamentos uma técnica que ficou conhecida como orçamento-programa e que se embasa no estabelecimento de finalidades a serem cumpridas por meio de determinadas ações e da vinculação das despesas públicas a essas ações que se destinam a finalidades, de modo que o orçamento é um programa de ação estatal, que prevê resultados, objetivos e estabelece os meios para se atingir esses resultados. Quando determinada despesa é prevista no orçamento, em regra, se entende que o uso desse recurso ele está autorizado pelo legislativo, mas não necessariamente o uso ele é impositivo, né? O administrador nem sempre ele está obrigado a, de fato, empenhar aquele recurso previsto no orçamento. Existe uma série de circunstâncias que permitem à administração pública não realizar esse empenho e não utilizar o recurso para aquela finalidade prevista na lei orçamentária. Entretanto, mudanças constitucionais recentes tornaram uma parte do orçamento impositiva, de empenho obrigatório pelo poder público. Trata-se do que ficou conhecido como orçamento impositivo, que se vincula às emendas parlamentares. Nos últimos anos, foram aprovadas 2 mudanças constitucionais que estabeleceram, no artigo 166, parágrafo 9º, que até 1,2% da renda anual ela está vinculada ao uso que for estabelecido por emendas parlamentares individuais dos senadores e dos deputados. E a vinculação desse orçamento ao estabelecido nas emendas parlamentares, ela é impositiva ao executivo, né, de modo que o executivo é obrigado a destinar esses recursos para aquelas finalidades estabelecidas nas emendas parlamentares. Já no artigo 166, parágrafo 12 da Constituição, se prevê a vinculação de até 1% do orçamento para emendas propostas pelas bancadas estaduais. E também se trata de outro item de cumprimento obrigatório, impositivo. Essa mudança que houve nos últimos anos, ela é considerada importante politicamente, porque vincular uma parcela do orçamento a atos e escolhas do legislativo se traduz na diminuição do poder político do executivo. A história política brasileira ela é caracterizada pela atribuição de grande poder ao executivo. A gente sempre teve, historicamente, executivos muito fortes. Parte da literatura chama até de executivo imperial, né? Essa estrutura de organização da distribuição do poder que concede ao executivo muita força. A gente trabalhou esse tema lá no curso de Fundamentos do Estado. E essas mudanças, elas mitigaram o poder político do executivo, porque a maior parte do orçamento, ela se traduz em recursos que estão vinculados ao pagamento das chamadas despesas obrigatórias. A margem de liberdade que se tem anualmente, ela é hoje muito baixa. E houve uma vinculação de parcela substantiva
dessa esfera que existe disponível, aí 2,2% do orçamento, às decisões do legislativo, de modo a minorar a força do Poder Executivo. E a gente tem também experiências interessantes que já ocorreram de vinculação de parcela do orçamento à decisão política tomada diretamente pela sociedade por meio de procedimentos estabelecidos com esse fim. Essa experiência ela foi conhecida como orçamento participativo e ocorreu em alguns municípios do Brasil, sendo a experiência mais relevante a que houve em Porto Alegre, no governo do prefeito Olívio Dutra. E isso é algo bastante interessante em termos de intensificação democrática, porque vincula o uso dos recursos à decisão direta do povo, da população. E se traduz num mecanismo bastante diferente do que a gente tem hoje, em que as formas de participação social no estabelecimento das despesas a serem realizadas são muito frágeis no que tange a participação direta. A decisão está concentrada no Poder Legislativo, que é um órgão representativo, né, promovido por escolha da população, mas que não efetiva um mecanismo de participação política direta. Eu pedi para vocês lerem, para a aula de hoje, espero que o tenham feito, um trecho desse livro aqui, que é um livro chamado Direito Financeiro, é um curso simplificado de Direito Financeiro, do Danilo Vieira Vilela. O Danilo ele é atualmente professor da UENG, Universidade Estadual de Minas, e ele foi meu professor lá na Unesp, no começo da carreira dele. Eu me formei na Unesp, fiz Direito na Unesp. Ele é formado na Unesp, mestre em Direito na Unesp, também como eu, e ele foi meu professor lá de Direito Internacional, professor substituto no começo da carreira dele, e ele publicou essa obra pela coleção Sinopses para Concursos, da editora Juspodium. É uma obra bastante interessante, e eu sugeri para vocês a leitura aí, de trechos dessa obra para a aula de hoje. Nessa obra, o Danilo cita o conceito de alguns autores que se referem ao ciclo orçamentário como sendo um conjunto de etapas vinculadas ao processo de criação e de execução dos orçamentos públicos. Essa ideia de ciclo orçamentário, ela ajuda a gente a entender como que se dá, do ponto de vista da tramitação e da sequência de atos, a construção do orçamento. Então, existe, em primeiro lugar, uma proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária é feita de modo privativo pela chefia do Poder Executivo, no caso da União, o presidente, no caso dos estados, os governadores ou governadoras, que possuem, então, competência privativa para propor o orçamento público, que é elaborado, num segundo momento, pelo Poder Legislativo. E esse Poder Legislativo pode emendar, né, pode modificar a proposta original do Poder Executivo. Depois de publicado o orçamento, que é um ato legislativo, é uma lei, a execução daquele orçamento por meio da realização das receitas, ou seja, por meio da efetiva arrecadação dos tributos e dos outros tipos de receitas previstos, e por meio da realização das despesas, ou seja, por meio do efetivo uso dos recursos financeiros, conforme
previsão orçamentária. Existem 3 leis orçamentárias principais: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Sobre esse tema, antes de explicá-lo com mais detalhes, eu vou apresentar para vocês um outro videozinho ali daquela série a que eu fiz referência. Esse vídeo ele faz uma introdução a esse assunto que eu vou explicar com mais detalhes e com uso de conceitos. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro. Ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Então, como exposto no vídeo, a gente possui 3 leis orçamentárias na sistemática brasileira. A mais genérica delas, e a que possui maior dilação temporal, é chamada de Plano Plurianual, e está prevista nos artigos 165, parágrafo 1º, e 167, parágrafo 1º da Constituição. Então está lá no início do artigo 165, como vocês podem ver na projeção, que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, estabelecendo, então, essa sistemática brasileira
que prevê a existência de 3 leis orçamentárias. No parágrafo 1º, diz o artigo 165 que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. E diz o artigo 167, no parágrafo 1º, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Então, o plano plurianual é essa lei que estabelece as diretrizes e as metas para a execução orçamentária no âmbito de uma duração ou de uma abrangência temporal de perfil médio. Né? Atualmente, o plano plurianual ele é feito por um prazo de duração de 4 anos. Né? E ele estabelece essa orientação geral da política econômica e da política social do governo por meio da fixação dos objetivos e das diretrizes da administração pública federal. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma lei intermediária que vincula o plano plurianual à lei orçamentária anual, que é, por sua vez, o orçamento público de fato. O orçamento público de fato, ele é a lei orçamentária anual, onde vão estar estabelecidas as receitas e as despesas. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é uma legislação intermediária, que vincula o orçamento de fato, a lei orçamentária anual, ao plano plurianual, mediando essa relação. A LDO está prevista no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, que diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente. Né? Ou seja, ela prevê de modo mais concreto as metas e as prioridades para o ano seguinte, para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual. Ela vai dispor também sobre alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Foi a Constituição que a LDO vai possuir, em regra, um anexo de metas fiscais, um anexo de riscos fiscais e um outro anexo contendo os objetivos e os parâmetros das políticas monetária, creditícia e cambial. Por fim, a gente tem previsto lá no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, a lei orçamentária anual. Diz lá o parágrafo 5º que a lei orçamentária anual deve compreender o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O que é o orçamento fiscal? Fisco diz respeito à tributação, à arrecadação. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social, com direito ao voto, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Então, a lei orçamentária anual deve conter as receitas e as despesas relativas a essas 3 unidades, né? Fiscal, investimento e seguridade social. Um trecho do livro que eu pedi para vocês lerem, ele prevê uma série de princípios orçamentários, ou seja, de princípios jurídicos aplicáveis ao tema do orçamento público.
A compreensão desses princípios ajuda a entender melhor como funciona o orçamento público e como se estrutura a orientação normativa que dirige a criação e a execução do orçamento público. Um princípio orçamentário basilar é o princípio da legalidade. O orçamento é uma lei, né? E a execução do orçamento deve se dar nos estreitos limites que impõe a legislação, que impõe a Constituição em relação a esse tema. Uma regra importante é, por exemplo, a iniciativa legislativa, que é privativa do Executivo. Cabe ao Executivo propor o projeto de lei que vai originar o orçamento. Um outro princípio orçamentário importante é o princípio da unidade, que está previsto lá no artigo 165, parágrafo 5º, e também na Lei 4.320 de 1964, no artigo 2º. Essa lei de 64, ela foi recepcionada pelo ordenamento constitucional vigente e é a lei que orienta o tema do orçamento público no direito brasileiro contemporâneo. O princípio da unidade, ele estabelece que deve haver no orçamento público uma diretriz política unificada. O orçamento público, ele deve atender a uma diretriz unificada de política econômica. É isso que prevê o princípio da unidade. O princípio da universalidade, por sua vez, ele determina que deve ser inseridas no orçamento público todas as receitas e todas as despesas, de modo a ser a lei orçamentária universal em relação a essa totalidade de receitas e de despesas. Um outro princípio orçamentário importante é o da anualidade orçamentária. A lei orçamentária é produzida anualmente. Todo ano é elaborada uma lei orçamentária específica prevendo as receitas e prevendo as despesas daquela unidade federativa para aquele ano específico. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Um outro princípio orçamentário importante é o da exclusividade, previsto no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição, segundo o qual deve a lei orçamentária tratar exclusivamente de temas orçamentários, não podendo outros assuntos ser incluídos numa legislação orçamentária, e não podendo uma lei que trata de outros assuntos se referir a tema relativo ao orçamento público. Então está aí na projeção alguns artigos da Lei 4.320 de 64 que prevêem alguns desses princípios a que eu me referi. Por exemplo, o artigo 5º diz que a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20. Ao prever que ela não consignará despesas globais, ela atende ao chamado princípio da discriminação, que é um outro princípio orçamentário importante, segundo o qual não pode haver previsão genérica de despesa, mas devem todas as despesas estar rigidamente determinadas na lei orçamentária.
O artigo 6º, por sua vez, diz que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento, estabelecendo o chamado princípio da universalidade, ao determinar a obrigação de que todas as receitas e despesas estejam previstas. Um outro princípio importante é o da não vinculação da receita, que estabelece como regra geral a proibição de que os impostos criados se vinculem a despesas específicas. A regra geral estabelecida pela Constituição é que o Estado prevê formas de arrecadação de recursos e prevê formas de utilização de recursos por meio de expedientes políticos diversos, de modo a não ser permitido a vinculação de um imposto a um uso específico do recurso arrecadado. A regra geral é a não vinculação da receita. Entretanto, a própria Constituição prevê um conjunto grande de situações em que determinada receita arrecadada está vinculada a um uso específico ou que um montante arrecadado está destinado a um uso específico, como, por exemplo, serviços de saúde. E mais recentemente foi aprovado ainda a chamada desvinculação de receitas da União, a DRU, que estabeleceu, no que tange às contribuições sociais previstas da Constituição e vinculadas ao financiamento da Seguridade Social, a desvinculação de até 30% desse montante, que pode ser usado para outros fins. Esse é um tema que foi muito debatido no contexto da reforma da Previdência, que ocorreu há uns anos atrás. Não sei se vocês acompanharam, mas a discussão sobre que levou à proposição e à aprovação da reforma da Previdência, ela foi feita com base na alegação e na defesa de que a Previdência ela é deficitária, ela gera prejuízo do ponto de vista econômico. Mas, ao mesmo tempo que se alegava que a Previdência gera prejuízo do ponto de vista econômico, se aprovou uma mudança na Constituição prevendo que até 30% dos recursos arrecadados por meio de contribuições sociais para financiar a Seguridade poderiam ser usados para outros fins. Isso criou uma evidenciação da falácia que foi a contabilidade criativa usada à época para defender o caráter deficitário da Previdência, uma vez que, se ela fosse de fato deficitária, não seria possível haver uso de até 30% do valor arrecadado para outra finalidade. Essa alegação de que a Previdência era deficitária, ela partiu de uma contabilidade criativa, ideologicamente utilizada para fundamentar as proposições legislativas que acabaram logrando êxito na modificação constitucional e legislativa. Um outro princípio orçamentário previsto é o princípio da proibição do estorno. Esse princípio ele era estabelecido em constituições anteriores nessa nomenclatura. E atualmente ele está previsto lá no artigo 167, inciso 6 e inciso 8, por meio do estabelecimento de vedação à transposição, ao remanejamento ou à transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro,
sem prévia autorização legislativa. Ou seja, o princípio da proibição do estorno, ele estabelece que o recurso vinculado a um órgão, né, e vinculado a uma finalidade específica, não pode ter o seu uso modificado sem prévia autorização legislativa. É por meio da autorização legislativa que se define o uso dos recursos. Então, deve ser também por meio de uma autorização legislativa que se modifica o uso previsto para os recursos. Um outro princípio é o do equilíbrio orçamentário, que prevê que a capacidade do Estado de arrecadar receita deve ser proporcional ao uso dos recursos para a realização de despesas. Não pode haver, isso está disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, um uso excessivo, inconsequente dos recursos públicos, incompatível com a capacidade do Estado de arrecadar receita para bancar e financiar esses usos dos recursos. Por fim, um último princípio orçamentário importante é o da unidade de caixa, que estabelece a necessidade de haver um controle rigoroso orçamentário no que tange à arrecadação e ao uso dos recursos públicos. E há uma disposição nesse sentido no parágrafo 3º do artigo 164 da Constituição Federal. Em linhas gerais, esses são os temas, né, e os assuntos relacionados ao orçamento público que eu creio que seja interessante que vocês saibam no contexto dessa aula de introdução ao direito financeiro. No que tange ao tema créditos adicionais, é interessante vocês saberem que a legislação brasileira, o sistema orçamentário brasileiro, prevê 3 tipos diferentes de créditos adicionais, né? Ou seja, de créditos não previstos na lei orçamentária. Uma vez que a execução da lei orçamentária, a lei que prevê as despesas, ela pode evidenciar a necessidade de que outras autorizações legislativas sejam feitas para despesas previstas ou não previstas na lei orçamentária. A gente vivenciou isso nesse ano, por exemplo, né? Não tinha como prever na lei orçamentária de 2020 a pandemia, e aí houve a necessidade de se aprovar créditos adicionais para lidar com esse contexto extraordinário e não previsto na lei orçamentária de 2020, que foi uma lei elaborada durante o ano passado e que, obviamente, não previa a pandemia, mas a pandemia chegou e o Estado precisava lidar com a pandemia, de modo que foram previstos créditos adicionais para lidar com esse tema e foi aprovada autorização legislativa nesse sentido. Existem 3 tipos de créditos adicionais. Os créditos suplementares, que se dão para reforço de uma dotação orçamentária que já existe e que exige a disponibilidade de recursos para a dotação orçamentária. Os créditos especiais, que também exigem indicação expressa dos recursos que vão ser utilizados, e se dão, no caso, por uma dotação orçamentária que não existe ainda, que não está prevista na lei orçamentária, mas que, num contexto específico, se viu a necessidade de criar aquela dotação orçamentária, e os créditos extraordinários, que se dão para despesas urgentes e imprevisíveis e que não exigem
disponibilidade de recursos. Essa modalidade de crédito extraordinário foi a utilizada para dar conta da situação de pandemia e da necessidade de utilização do recurso público que surgiu nesse contexto emergencial nesse ano. Tranquilo? Um último tema aí, para encerrar essa parte expositiva da aula, diz respeito à utilização efetiva dos recursos públicos pelo Estado brasileiro. Existe uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida, uma organização não governamental, que encabeça um trabalho de verificação do uso efetivo dos recursos públicos pela União e também por estados. E o que a Auditoria Cidadã da Dívida ela demonstra é que o principal uso dos recursos públicos se dá atualmente para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Pelos dados de 2019, 38% do dinheiro arrecadado e utilizado em 2019 teve esse fim. Mais de R$1 trilhão foram para pagamento de juros e amortização da dívida. A Previdência Social foi responsável por 25% dos recursos utilizados no ano de 2019. Saúde foi responsável por 4,21%, educação 3,48%, assistência social 3,42%, trabalho 2,67%, transferência a estados e municípios 10,44%, a estrutura do judiciário respondeu por 1,35% dos recursos financeiros arrecadados, a gestão ambiental somente 0,12%, e etc. São os usos efetivos dos recursos públicos pela União, a unidade federal da nossa federação. E esse dado ele pode ser usado para a gente pensar o quanto há de prejuízo à efetivação de direitos com a alta porcentagem dos recursos públicos que é estrangulada para pagamento da dívida pública. E em relação a esse tema, a Auditoria Cidadã ela traz uma demanda, que é uma demanda importante, que é a de abertura de um processo de auditagem dessa dívida para verificar, de fato, a regularidade jurídica dessa dívida. É uma dívida que faz parte da realidade política dos estados capitalistas contemporâneos, o endividamento para a realização de despesas públicas, para a execução das suas finalidades. Entretanto, a recusa do governo brasileiro em permitir a auditoria da dívida, que é um processo de verificação da regularidade jurídica e contábil da dívida, evidencia que pode haver problemas que podem estar afetando a capacidade do Estado de utilizar os seus recursos para efetivação de direitos. Uma vez que também os governos do PT e dos outros partidos que governaram o Brasil nos últimos anos se recusaram a permitir a auditoria da dívida. Durante o governo da Dilma, foi até aprovado por uma emenda proposta pelo Ivan Valente, deputado federal por São Paulo, foi prevista a auditagem da dívida e o executivo, a Dilma Rousseff, vetou esse artigo e impediu
que fosse feito a auditagem da dívida, uma demanda importante para verificação da regularidade jurídica e contábil da dívida, que estrangula aí mais ou menos 40% dos recursos do Estado brasileiro. Então eu vou encerrar agora a gravação e estou aberto aí para ouvi-los e ouvi-las caso tenham comentários sobre esse tema.